Sempre que eu comento com as pessoas a respeito do caminho de Santiago de Compostela, uma das primeiras perguntas que vem é: por que você decidiu fazer o caminho de Santiago? Então é sobre isso que eu vou conversar hoje nesse vídeo, justamente colocando por que decidi fazer uma rota de mais de 800 quilômetros, tá, lá na Espanha, e por que me veio essa ideia. Então, a ideia de fazer o caminho de Santiago, ela começou em 2013, 2014. Eu estava em casa de madrugada com pouquinho de insônia, não é muito normal, eu não tenho insônia, mas estava ali zapeando ali os canais ali da TV e me apareceu um documentário sobre o Caminho de Santiago. Então era um grupo, acho que eram 2 ou 3 brasileiros, né, que resolveram fazer essa caminhada. E chegando lá, o documentário praticamente ele passa todo o tempo ali que eles fizeram a rota, e é bem interessante. A moça era até envolvida com drogas, ela falou que passou um tempo aí viciada, e a ideia dela fazer o caminho era justamente ela se limpar. Então, passar ali 30, 40 dias e se limpar realmente dessa situação dela com drogas. E os outros dois, eles foram por agradecimento. Então, eles queriam agradecer pela vida, agradecer pela história deles, né? E no meio do caminho, mais ou menos na metade ali, um deles se machucou. Numa das descidas ali, ele acabou escorregando, se machucou, torceu o pé e teve que voltar. Então, ele não terminou o caminho. A moça, se não me engano, ela conheceu um espanhol, e lá para o final do caminho eles ficaram juntos, tal, e passado algum tempo estão morando juntos lá, até cuidando, se não me engano, de um albergue, alguma coisa assim. Então é coisa voltada para o caminho. E o outro camarada, ele terminou o caminho, voltou para o Brasil, e realmente ele falou que aquilo ali mudou a vida dele. Isso que é interessante, isso aí me chamou muita atenção, e a partir daí eu comecei a pesquisar. Então comecei a olhar alguns vídeos no YouTube, alguns relatos. Aí encontrei um relato de uma repórter que ela fez uma parte só do caminho, e ela falou assim que acontecem coisas extraordinárias no caminho, que é coisa assim que você fala, putz, isso aqui não é normal acontecer, porque a conexão espiritual, a conexão consigo mesmo é muito grande. E aí comecei a pesquisar, a realmente entrar nesse mundo do caminho de Santiago. E aí foi 2014, 2015, eles estavam morando em Marabá. Eu praticamente não pesquisei nada, porque na época lá a internet era horrível lá em Marabá. Pra vocês terem uma ideia, a internet em casa era via rádio, funcionava, sei lá, a facão, né? O negócio era bem a lenha, o negócio era bem lento mesmo, então não tinha nem condições de pesquisar muito. E aí, em 2016, 2017, eu estava fazendo curso no Rio de Janeiro, e de vez em quando eu ali pesquisava, assistia um documentário, às vezes o YouTube recomendava ali um canal, assistia, e sempre fui pesquisando. E mais ou menos 2016 eu sentei e falei, bom, e agora? Quanto que é fazer o caminho? Quanto custa? E aí cheguei ali num valor de mais ou menos, na época ali, 12 a 15 mil, e fiz a minha conta. Bom, quando eu for para a reserva 2020, eu estava na ideia ali 2023, 2022, eu falei, então eu preciso juntar tanto por mês. E aí eu comecei a juntar esse dinheiro. Então, mensalmente eu tirava um valor e colocava numa aplicação para fazer o caminho. Porque qual era a minha ideia? Quando chegar a hora, for para a reserva, chegar a hora de fazer o caminho, eu não tenho desculpa de não ter o dinheiro. Não, o dinheiro já vai estar guardado. E aí fui nessa batida, comecei a guardar, e aí quando eu cheguei aqui em Salvador, final de 2018, começo de 2019, eu me separei, metade do dinheiro eu perdi, né? Ficou com a minha ex-esposa, porque você tem que fazer um inventário ali da separação, todos os valores e tal. E aí me deu uma desequilibrada. Mesmo assim, falei, bom, então agora perdi essa parte, então vou ter que continuar guardando dinheiro, só que agora um pouquinho mais. E aí continuei. 2019, 20, aí 2021 estava no Rio de Janeiro, consegui guardar um pouquinho a mais. 2022 eu falei, opa, já comecei a ver o horizonte. Final de 23 eu ia terminar meu tempo ali no Exército e falei, bom, agora eu preciso realmente já fechar o valor. E aí eu comecei a guardar um pouquinho mais. E aí foi 2021, 22 e 23. Aí 2023 eu iniciei já a preparação realmente física, né? Já comecei a ver, caramba, eu vou com qual mochila, como é que eu vou, então eu preciso treinar. Ali em Brasília, eles fecham o eixão, né? São as asas, né? Aquelas avenidas principais das asas ali. E aí eu começava, todo domingo, acordava de manhã, ia lá, fazia de manhã ou à tarde, fazia uma caminhada ali,
grande ali, justamente para começar a ver a questão do joelho, a questão do tênis. E aí comecei realmente a assistir vídeos que já eram mais focados para quem já ia fazer o caminho. Entrei no grupo do WhatsApp de uma associação de amigos do caminho lá de São Paulo, com o Guilherme, e aí comecei a ver, aí fiz a mentoria dele, uma mentoria muito interessante. É bem o que a gente tem aqui no canal já praticamente mata tudo que ele coloca ali na mentoria. E também o livro, né? O e-book que eu tenho aqui também já te dá uma noção básica do que você vai precisar. E eu resolvi fazer a mentoria porque eu queria ver os detalhes. Até eu falo no meu livro, que por ser militar, você gosta das coisas muito certinhas, né? Então, eu não gosto muito de surpresas. Então, a minha ideia é essa, é tudo mais ou menos organizado. E aí, fiz a mentoria, estudei ali, e treinamento, e falei, bom, eu vou com a minha mochila. Aí, em setembro, eu entrei em contato até com a Marisol, que ela estava no grupo, ela tem uma agência de viagem e ela trabalha muito com peregrinos. E aí falei, pô, Marisol, estou indo para o Caminho de Santiago, queria comprar a passagem de Salvador para Madrid. Aí já tinha decidido, Salvador-Madrid, ia ficar uma noite em Madrid, no outro dia pegar o trem até Pamplona e o ônibus de Pamplona para San Jean. Esse sempre foi o meu planejamento, até no vídeo anterior eu falei sobre isso. Então, foi minha programação. Comprei a passagem, paguei na época, se não me engano, R$ 4.000, aí de volta, aí já tinha mais ou menos o prazo. E uma coisa interessante, eu fiz a reserva das primeiras, né, cidades. Eu fiz a reserva em San Jean, fiz a reserva em Roncesvalles, tem que fazer, porque quem vai ficar em Roncesvalles, a colegiata normalmente só aceita reserva. Fiz em Zubiri, também a cidade muito pequena, que o albergue municipal é bem pequenininho, eu fiz no outro albergue. Pamplona não precisava, porque o Jesus Maria é gigantesco, mais de 200 camas lá, aí realmente não precisa. E fiz no albergue da Natália, que é o Estrela Guia em Puerto de la Reina. Ele fica do lado da ponte. Então, foi uma indicação do Guilherme e realmente o albergue tem um tratamento diferenciado, muito bom mesmo. Eu adorei o albergue. Então, é isso. E fiz essa reserva e parti para a caminhada. Então, isso aí foi meu planejamento. E por que fazer o caminho? A ideia veio justamente de um agradecimento. Então, foram 32 anos de serviço, com muitos altos e baixos, mas mesmo assim a profissão me trouxe onde eu estou hoje. Então eu tinha muito que agradecer. E essa foi a ideia, de fazer uma caminhada de agradecimento. Assim como a gente costuma fazer com filhas, né, principalmente, quando completam ali seus 15 anos, que é o baile de debutantes, a ideia também era encerrar um ciclo. Então eu passei 32 anos fazendo a mesma coisa, e a ideia era o quê? Encerrar esse ciclo e vida nova. Então, para você encerrar o ciclo, eu queria uma coisa muito marcante. Então, não era só fazer uma viagem, fazer uma coisa simples. Eu queria uma coisa que me desafiasse e que realmente ficasse marcado. A partir de agora é um novo ciclo. E aí, como eu já tinha essa ideia do Caminho de Santiago, que já vinha amadurecendo há 10 anos, eu confirmei, falei, não, realmente é isso que eu quero fazer. E fiz a caminhada. A minha ideia inicial, aí a gente vê como que a gente não acaba, os detalhes a gente acaba não pegando quando a gente começa a se preparar. A minha ideia era, vou para a reserva no dia 31, seja lá de qual mês, e no dia 1º, no dia seguinte, já pegar o voo para fazer a caminhada, fazer a rota. Só que aí eu fui para a reserva dia 31 de dezembro, e analisando, dezembro é inverno. Então, inverno não tem como você fazer a rota, porque é gelo, né? Tem lugar, sebreiro menos, fica 2,5 metros, 2 metros de gelo. É muita coisa, não tem como fazer. Só os russos fazem isso aí, fazendo um caminho a gente descobriu, só os russos fazem, ainda fazem de camiseta. Os caras são muito preparados. Então, eu falei, bom, então qual a melhor época? Aí você vai analisando lá o carro, falei, bom, eu estava em Brasília, vou me mudar para Salvador, chegando em Salvador ainda vai ter aquela organização da escola das crianças, tal, não sei o quê. Então, eu vou, aí a melhor época, o Pirineus, eu queria fazer Pirineus, queria subir. E aí eu falei, bom, abre dia 1º, aí o pessoal falou, às vezes dia 1º ainda está nevando, ainda está ventando e tal. Eu joguei um pouco para frente, e aí fechei iniciando a caminhada dia 16, puxei 2 dias, viajei daqui do dia 13 para o dia 14. Essa foi minha ida. Então, o caminho surgiu para mim com isso, como um agradecimento, como uma busca de terminar uma carreira e realmente dar aquele impacto e
partir para novos desafios, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Até com os próprios vídeos do YouTube, com o lançamento dos e-books e outros trabalhos que eu estou fazendo com programação neurolinguística, o meu outro canal é Sucesso Sem Limites, onde eu converso sobre motivação, sucesso e espiritualidade. Então, é um novo ciclo. Então, a ideia de fazer esse caminho foi isso, é um agradecimento. Não li o livro do Paulo Coelho ainda, eu estou na dívida, preciso ler o livro ali do Diário de um Mago, que é justamente para ver a visão dele. Já vi muito o que ele fala, mas eu não sentei para ler o livro. Então, logo, logo eu devo comprar, ler, até para trazer aqui a minha ideia sobre o que esse livro realmente fala a respeito do Caminho de Santiago, focado mais no caminho. Então é isso. A minha história do caminho começou lá em 2013, 2014, com um vídeo. Nem tinha noção do que era o Caminho de Santiago. O Zé Roberto Guimarães, quando ele ganhou a medalha de ouro com a seleção brasileira feminina, ele fez o caminho. Então foi um cara que me impactou também. Eu falei, caramba, o cara foi fazer o Caminho de Santiago, qual a ideia e tal. E foi mais ou menos nessa época que apareceu esse vídeo. Então é interessante como eu acredito nisso, que não existe coincidência, existem sincronicidades. Então a espiritualidade mostrou, ó, isso aqui é um caminho. E aí comecei a estudar, durante algum tempo como planejar para 10 anos é muito distante. Então o seu cérebro não tem aquela noção de imediatismo, né? E aí foi guardando dinheiro com calma, tranquilidade e tal. E aí, realmente, em final de 21, 22, e aí 23 eu já comecei a visualizar, opa, tá próximo. E aí realmente eu comecei a conversar, comecei a estudar mais a fundo o que é o caminho. Aí falei, fiz a mentoria, tal, muitos vídeos sobre a rota. E posso falar, fazer o caminho foi espetacular. Realmente foi um divisor de águas. Quando eu cheguei aqui, quando eu voltei no caminho, passei praticamente 50 dias fora. Viajei, depois que eu terminei o caminho, fui para Braga visitar um amigo, fui para Porto e voltei para Madrid. Até para adiantar, adiantei a passagem aí uns 2 dias. Perdi aí 100 e poucos euros, mas eu precisava voltar porque já estava cansado, já não estava precisando voltar para casa, eu estava meio sem saco já de viajar, né? E quando voltei, aí vários projetos, algumas coisas graves aqui aconteceram, tá? E aí acabou que as crianças vieram morar comigo por conta do falecimento aí da minha ex-esposa, e eu agora cuidando das crianças, e posso falar que o Caminho de Santiago me trouxe muita tranquilidade nesse ponto. Então, aquele alvoroço que eu tinha de organizar tudo, de estar tudo, as coisas têm que ser certinhas, eu acho que já mudou bastante. E vem mudando, né? Porque até você conversar sobre o caminho, você acaba, às vezes, toda aquela sensação maravilhosa de você estar na rota, realmente te ajuda a ser mais centrado, a ser mais organizado e agradecer bastante, porque muitas coisas aconteceram no caminho. Até já contei um pouco aqui nas histórias, muita coisa aconteceu no caminho e realmente é maravilhoso, né? Então, é isso. A minha história do caminho é essa. E quando eu terminei o caminho agora, terminei o caminho, comecei esses projetos, e um dos projetos é o que eu coloco aqui, que é esse e-book, né? Que eu escrevi, é um e-book simples, eu estou terminando o livro. Esse e-book aqui ele tem 28 páginas, se não me engano, e eu estou terminando o livro agora, terminei ontem com mais ou menos 270 páginas, realmente no detalhe do Caminho de Santiago. Até já mandei para 2 editoras para fazer um orçamento, estou fechando agora a parte da diagramação, já para mandar para publicar, e aí eu vou divulgar aqui também. Então, esse aqui é meu e-book, né, um guia prático histórico da peregrinação jacobea. Esse nome Jacobeu eu nem tinha noção. Quando você anda no caminho, é rota Jacobeu, você ouve muito, porque até os franceses não gostam muito de falar rota caminho francês, por exemplo, porque remete à França. O caminho ele fica 98% na Espanha, mas o nome é francês, porque ele começa na França. Então, eles preferem chamar de rota Jacobea, né? Então, são apenas alguns detalhes que a gente aprende no caminho. Então, nesse e-book aqui eu coloco faço uma introdução à minha história no caminho, né? Coloco ali o que é peregrinar, o que é o caminho, né? Para você saber o que é o caminho de Santiago. Vou fazer uma rota, mas o que é o caminho? Qual a importância do apóstolo Tiago realmente para essa rota de peregrinação? Por que existe isso? As diferentes rotas, né? Fala alguma coisa sobre os símbolos do caminho, a vieira, a credencial do peregrino, as setas amarelas, o buen caminho, que a gente fala, o Tredes, o Zéia. Tá? Eu converso aqui, o peregrino, quem é o peregrino? Quem foi o primeiro peregrino? Quem é essa figura? Né? Por onde iniciar, qual a ideia? Iniciar, melhor época para fazer o caminho, alguma coisa do que levar. Um capítulo interessantíssimo sobre medicamentos, que eu não sabia, nem na mentoria foi falado isso.
e aí você só aprende na prática. Quando você, lá eu fiquei doente, fiquei mal no caminho, e realmente, alguns medicamentos só são vendidos com receita. E aí eu falo aqui exatamente quais são, quanto custa, né, how much, e as facilidades atuais, que é a questão de você despachar a mochila. Eu usei esse serviço pelo menos umas 4 vezes no caminho, valeu muito a pena. Os albergues, se é o caso de reservar, se não reservar, algumas características dos albergues, e um texto que muito emocionante sobre pão e vinho. Com pão e vinho se faz o caminho, se faz amizade, se faz um caminho maravilhoso. Então, é sobre isso, esse e-book. Tá? Um e-book simples, eu falei 20 e poucas páginas, é bem o essencial realmente que você precisa para conhecer o caminho de Santiago. E vou lançar o livro não, o livro já é extremamente completo, já vai com detalhe de todas as cidades, o que você visitar, quais são as principais igrejas, o livro ele é bem mais completo. Então é sobre isso. A minha história do Caminho de Santiago é isso daí. Né? É uma rota, um caminho que eu fiz de agradecimento, buscando agradecer os 32 anos de serviço que eu tive. Tá bom? Então é isso. Esse vídeo é muito simples. É realmente para eu contar a minha história, porque fazer o caminho. E quando eu terminei, acabei fazendo aqui. Para ver se consigo mostrar aqui. Aqui é a minha vieira. Fiz aqui no estúdio de tatu aqui, para marcar realmente essa minha passagem. É uma vieira com a cruz de Santiago dentro, com a data 2024 e Buen Camino. Essa é a minha tatuagem aí, para realmente marcar essa minha passagem pela Rota Jacobeia, caminho de Santiago de Compostela. Essa é a minha história, espero que você tenha a sua. Se você quer fazer o caminho, comente aqui embaixo, coloque qual é a sua ideia sobre o caminho de Santiago, se você quer fazer, se você tem dúvidas, né? Depende da dúvida que você tiver, eu até faço um vídeo sobre isso, como eu já fiz agora essa semana de um inscrito aqui do canal, que ele pediu para fazer como que eu cheguei lá em São Jean e como que eu saí de Santiago de Compostela. Então, se você tem alguma dúvida sobre o caminho, coloque aqui embaixo e com certeza terei muito prazer em te responder e, se for o caso, até fazer um vídeo sobre essa rota maravilhosa, tá bom? Se você gostou do vídeo, tá? Comente aqui embaixo, curta, para ajudar a fortalecer o canal e cada vez mais a gente conversar sobre essa rota de caminhada. Eu gosto muito de falar sobre isso, tá? É um dos assuntos que eu mais gosto de falar, por isso até que eu estou trabalhando nesse canal sobre isso. Mas comente aqui embaixo, deixe aí seu comentário, compartilhe com um amigo seu que quer fazer o caminho, que tem dúvida, que já te comentou alguma vez sobre o caminho de Santiago, justamente para te divulgar. Eu sempre falo, somos pouquíssimos brasileiros. A gente vê nos números, em torno de 6 mil brasileiros. Se a gente colocar número de americanos, 25 mil, 30 mil, nós não somos nada, nós somos pouco conhecidos. E o mais interessante, nós temos muitos albergues lá que são de brasileiros, é interessante. Por exemplo, dificilmente você vê um albergue gestionado ali por americanos, por ingleses, mas brasileiro tem muito, é interessante. Então, é sinal que nós nos conectamos com essa rota de caminhada. E a gente precisa ir mais. Quanto mais brasileiros forem para lá, mais barato vai ficar, mais agências vão começar a trabalhar com esse itinerário. A gente vai ter mais assunto e mais coisas sobre o Caminho de Santiago, que hoje ainda é muito pouco. A gente tem muito documentário, muitos estudos feitos por espanhóis, por mexicanos, por americanos, ingleses, mas por brasileiros é muito pouco. Até que canais no YouTube falando sobre o caminho, especificamente sobre o caminho, são muito poucos. Eu sou um deles, tá bom? Então é isso. Se você gostou aí, compartilhe, deixe seu comentário. E como eu lembro sempre, buen camino. Grande abraço.